Encerrar então esse seminário, Plantando Igreja de Vencedores através da célula, né? Essas 10 aulas em que estivemos compartilhando com os irmãos alguns princípios gerais sobre plantação de igrejas através das células. E agora quero encerrar falando sobre perfil e encargo dos plantadores de igrejas. Depois, estou falando um pouco sobre uma visão da vinha, de forma resumida, e uma mensagem inspirativa para você sobre uma visita superior a de anjos. Bem, perfil e encargo dos plantadores de igrejas. Chamo o movimento dos plantadores de igrejas a partir dos seminaristas de equipes de Timóteos. Timóteo é uma figura na Bíblia, um discípulo fiel de Paulo, que também era apóstolo, que estava junto com ele com o mesmo encargo pelas igrejas de Deus por toda a nação. Paulo e suas equipes apostólicas, na verdade, constituem-se, sem dúvida, no maior paradigma de plantação de igrejas no Novo Testamento. Dois aspectos, entre muitos, podem explicar essas singularidades do ministério dessas equipes apostólicas de Paulo e seus discípulos. Primeiro, relaciona-se ao fato de conjugarem uma combinação de características. Era um mestre profeta profundo, um missionário ardoroso e um pastor cuidadoso. Foi ao mesmo tempo um mestre profundo que lançou fundamentos e ensinos da palavra de Deus para as igrejas. Foi um missionário apaixonado pelo evangelismo, pela expansão da igreja. E foi um pastor cuidadoso, porque ele tinha discípulos e filhos e preocupava-se no cuidado dessas igrejas, como elas estariam depois de abertas e fundadas, e nos discípulos como estariam. Não é? Então, ainda um missionário ardoroso, cuja paixão evangelística o levou a ultrapassar enormes barreiras para compartilhar o evangelho até os confins da terra. Além disso, se revelou um pastor extremamente cuidadoso com seus muitos filhos e discípulos espirituais. Então, Paulo e as suas equipes apostólicas mostram-nos claramente o perfil dos plantadores de igrejas. E duas marcas principais fazem com que essas equipes apostólicas de Paulo e o ministério de Paulo sejam exemplos, sejam paradigma para nós e para nossos dias. E uma delas é essa característica da ênfase de Paulo e suas equipes têm essa ênfase no ministério da palavra, no ensino. Ao mesmo tempo, tinha uma ênfase na expansão da igreja, um coração apaixonado para ver o reino de Deus se expandir e ganhar os perdidos. Ou seja, tinha um coração ardoroso, como missionários ardorosos, apaixonados, incendiados pela conquista da sua geração e um encargo por cuidar daqueles que eles ganharam. Nos nossos dias você vai encontrar, às vezes, gente apaixonada pela palavra, não é? Você vai encontrar, às vezes, igrejas e pastores, líderes apaixonados pela palavra, com encargo pela palavra, mas isso apenas, só um encargo pelo ensino da palavra. Às vezes você vai encontrar evangelistas, não é, apaixonados para ganhar o mundo para Jesus, que estão percorrendo as nações, pregando o evangelho, a paixão deles é pregar o evangelho, e isso é precioso, mas é apenas isso. Você vai encontrar pastores locais que vivem um verdadeiro romance espiritual com suas igrejas locais, que cuidam calorosamente das suas ovelhas, e isso é precioso, mas apenas isso. Mas nós cremos que Deus está levantando igrejas, discípulos, pastores, que têm esse encargo mais amplo, como Paulo e as suas equipes tinham. Ao mesmo tempo que tinha uma ênfase no ensino profundo, na pregação revelada da palavra, também tinha um coração ardente por missões, por ganhar as nações, por fazer discípulos das nações, por expandir o evangelho, e ao mesmo tempo tinha uma ênfase, um encargo amoroso por cuidar dos filhos na fé. Essas três características encontram-se em Paulo e nas suas equipes apostólicas e devem encontrar-se. E devemos ver, basicamente, não é, essas três características conjugadas, podemos ver basicamente nos plantadores de igreja. E nós estamos aqui, irmãos, para estimular isso na vida dos irmãos. Nós vemos aqui em Goiânia, não é,
pela graça de Deus, temos sido uma igreja que temos conjugado essas três características. Por isso temos espalhado por toda a cidade, e até pela nação, e até por outras nações. Somos uma igreja conhecida pela palavra, os irmãos estão conhecendo aí nosso ensino, nossa palavra. Mas também somos uma igreja conhecida pela conquista, pelo evangelismo. Olha, pouca gente, poucas igrejas locais evangelizam mais do que nós. Isso não falo com orgulho ou pretensão, alguma coisa assim, não. É um fato. Nós evangelizamos muito nessa cidade, não só nessa cidade, mas também temos um coração missionário por ganhar outras cidades, todos os anos de vida dessa igreja local. Estivemos envolvidos na pessoa do nosso pastor, o pastor Aloísio, os pastores do presbitério, Naor, os pastores mais experientes que já foram enviados, nós, todos os anos de vida dessa igreja, estivemos envolvidos em muitas viagens, estivemos envolvidos em abertura de novas frentes, de novas igrejas. Por quê? Porque arde em nosso coração uma paixão pela expansão do reino. Nós queremos ver o reino de Deus crescer, não queremos um reino próprio, nós queremos ver o evangelho avançando. Mais ainda, temos investido em cuidar dessas igrejas, dando material, ensino, treinamento como esse aqui, não é? Acompanhando os pastores, nossos pastores são acompanhados e discipulados numa base pelo menos bimensal. Alguns são mensal, reúnem mensalmente com uma cobertura apostólica, onde são orientados, capacitados, guardados, edificados. Então, conjugar essas três características da vida de um ministério, de uma igreja, fará com que tenhamos o paradigma de Paulo e suas equipes apostólicas. O segundo aspecto que faz com que Paulo e suas equipes apostólicas sejam um modelo para nós, como perfil de plantadores de igrejas, é o aspecto relacionado à sua estratégia missionária. Paulo e suas equipes apostólicas tiveram como ponto de partida e chegada de suas atividades missionárias a plantação de novas igrejas locais. Focado nas cidades do seu tempo, revelando claramente uma ênfase urbana em sua maneira de fazer missões, plantou durante cerca de 10 anos, de 47 a 57 igrejas na Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia e províncias que compunham uma das bases principais do Império Romano. As atividades missionárias de Paulo tinham no seu início e no seu final a organização e a fundação de igrejas locais. Eram focadas absolutamente nisso, em pregar o evangelho e levantar centros de treinamento, de ensino de Cristo e edificação de discípulos que viviam na base do ensino público e do ensino privado de casa em casa, a vida em comunidade, do discipulado. Isto era, igrejas locais. E Paulo fala que ele tinha uma visão celestial, essa visão celestial era edificar o corpo de Cristo, que era edificar as igrejas. Então esses dois aspectos principais fez com que Paulo e suas equipes apostólicas se tornaram, não só para nós aqui no seminário, não. Em seminários respeitados e conhecidos no mundo inteiro, eles são referências, são exemplos, não é? Para missiólogos, para missionários, porque duas coisas, conjugavam o ensino profundo, uma paixão missionária, um coração pastoral, um cargo pastoral, e outro aspecto, eles tinham uma estratégia clara, que era fundar igrejas e estabelecer igrejas em cidades chaves da sua área de influência, que era o Império Romano na época. E nós cremos que devemos ter essas características básicas em nossas vidas e ministérios também, nos nossos centros ministeriais, que são esses seminários espalhados por toda a nação, onde nós temos tido, então, alunos sendo treinados. Nós queremos que esses seminários, em cada igreja local onde nós estamos, queremos que eles podem se tornar centros ministeriais, que têm essas características. Não queremos apenas irmãos que vão ser teólogos profundos, mas cuja paixão e o fervor por expandir o reino de Deus seja tímida, e cujo coração pastoral seja indiferente. Mas queremos essas características conjugadas. Queremos usar a estratégia certa para ganhar essa geração. Eu vou dizer, poderosa é a estratégia das células pela multiplicação para a conquista de uma cidade. Mas mais poderosa ainda
é a estratégia das células para a conquista de uma nação, abrindo células que se tornam igrejas. Bem, quero avançar para um outro ponto, outro aspecto, a vinha. Videira e ministérios associados. Bem, aqui no nosso material, esse material havia sido escrito por mim com base naquilo que eu ouvi o pastor Aloysio e o Marcelo ensinar e falar em várias das nossas reuniões da vinha. Eu escrevi aqui, então, basicamente, alguns princípios básicos, uma visão básica da vinha, do que é a vinha, que é a videira e ministérios associados. Mas nós fizemos um manual da vinha, que é uma visão mais detalhada sobre o que é a vinha, seus valores, seus princípios, sua história, suas bases de fé. Isso você pode ter acesso de duas maneiras. Uma, pelo nosso site. No nosso site da Vinha Ministérios, que eu já divulguei aqui para os irmãos, você tem lá quem somos. Lá você vai ver de maneira mais ampla o nosso material, a apresentação do que é a vinha, como fazer parte e tudo. E temos também um manual da visão da vinha, que eu já mencionei para os irmãos, aqueles que vieram na conferência já tiveram. E nessa conferência, até a formatura, os irmãos vão ter acesso a outros manuais que precisarem. Podem nos procurar-nos no estande da vinha e os irmãos terão também acesso, ok? Bem, mas eu quero apresentar aqui para os irmãos a vinha. O que é a vinha? Nós somos a videira e ministério associado. Nós somos a rede de igrejas videiras e igrejas locais que andam conosco no mesmo encargo, na mesma visão, no mesmo propósito, que são igrejas associadas ou ministérios associados. Nós compomos a vinha. Nós somos uma rede apostólica e nós temos um encargo, que é plantar e edificar igrejas de vencedores em cada cidade, em nossa nação e nas nações, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja, essas igrejas locais. E queremos conquistar essa geração através da plantação de igrejas por meio das células, começando pelas capitais e grandes cidades, indo até os confins da terra. Nós, basicamente, somos uma rede de igrejas que se une para fortalecer e edificar igrejas de vencedores. Usamos a estratégia das células e queremos nos unir, e temos nos unido mais e mais nos últimos anos para nos tornarmos uma rede apostólica que vai fundar igrejas e abrir igrejas por toda a nação. E temos usado a estratégia de começar pelas cidades grandes, estratégicas do país, pelas capitais. E temos agora partido para abrir em cidades maiores do país, que são grandes centros urbanos, cidades acima de 200 mil, vai ser a nossa ênfase para os próximos anos. E também queremos fazer com que as igrejas nas capitais e nos centros urbanos, maiores centros urbanos, se tornem centros ministeriais, que vão treinar obreiros e que vão abrir igrejas no interior do Brasil. E cremos então que podemos ganhar essa geração pela plantação de igrejas de vencedores, que abrimos através das células e conquistamos cidades através da multiplicação das células. Bem, nós temos então um projeto que temos desenvolvido nos últimos 6 anos, que é um projeto Uma Videira em cada capital e cidades grandes. Você não é da videira, claro, vocês vão avaliar como vão desenvolver projetos como esse. É só um parâmetro para que os irmãos vejam como temos feito. Bem, o nosso desafio, nosso projeto de abrir igrejas, e nós já estamos nesse ano encerrando essa fase. Então, nos últimos 6 anos, nós chegamos nas capitais do Brasil, em todos os estados do Brasil. E nós fizemos como? O Senhor nos alargou a visão de termos o objetivo de cumprir o seu propósito, de implantar o seu reino para a volta do Senhor Jesus. Sabendo que faz parte dos sonhos de Deus a sua obra avançando pelo poder do Espírito Santo, nós lançamos então, debaixo de oração e jejum, um projeto que era abrir igrejas videiras em cada capital da cidade do Brasil. Esse projeto envolvia basicamente a estratégia dos preparadores do caminho. E ainda temos usado esse projeto nas últimas cidades e capitais que estamos chegando, que é Florianópolis, Boa Vista, Roraima, Teresina, Piauí, já chegamos, a última cidade do Nordeste que faltava chegar, já entramos através de uma missão que fizemos com preparadores do caminho, as missões Holidays.
E também vamos também começar, uma capital que está faltando ainda é Rio Branco, no Acre. São as últimas cidades, as últimas capitais que falta entrarmos. Bem, como funciona a estratégia dos preparadores do caminho? Já falei isso um pouco antes, como elaborar um projeto de plantação. São irmãos que saem do nosso meio e vão para essas cidades, ou por motivo de trabalho, ou motivo de família, ou por um propósito específico da igreja, eles vão por causa da visão de levar a igreja para aquela outra cidade, ou para aquela capital. Levanta mantenedores ou arruma empregos ali, pedem transferência. E esses preparadores do caminho vão com a missão simples de abrir uma célula, mas poderosa de preparar o caminho para começar uma igreja local. Então é assim que temos feito nas capitais. Outra maneira que fizemos também nas capitais foi fizemos em 2 capitais do Nordeste, que são as missões Holidays. Nós organizamos equipes aqui de líderes, em torno de 20 a 30 irmãos, e escolhemos cidades, então, sob orientação do pastor Aloysio, cidades que seriam estratégicas para entrarmos ainda, não tínhamos igreja ainda, e separamos nas férias e ofertamos nossas férias para Jesus. E fomos com o grupo, eu fui liderando essas equipes nas primeiras vezes. Separamos uma equipe de 20 irmãos, líderes, já comprometidos na vida da igreja aqui, oramos, jejuamos, levantamos uma rede de relacionamentos e contatos na cidade, trabalhamos para definir, junto ao Conselho Apostólico, um líder, um pastor que poderia ser enviado no prazo de 1 ano, logo após a nossa saída para aquela cidade. Organizamos para um membro da equipe, uma pessoa madura, treinada por nós, que ficasse lá depois da missão. E vamos então, depois de 2 meses, jejuando e orando, nós vamos com a rede de contatos em mãos, visitamos as pessoas. Depois de fazer essas visitas, nós fazemos um encontro evangelístico, que chamamos de encontro evangelístico missionário, fazemos no sábado e no domingo. E no encontro, no final, no domingo, fazemos o desafio para as pessoas abrirem as suas casas e verem como as células funcionam. E a partir da segunda-feira, vamos lá e falamos para ele, o encontro acaba na célula. E lá na célula, nós fazemos uma célula modelo. São mais de 5 células modelos que fazemos geralmente. O encontro fazemos uma média de 30 pessoas. E aí fazemos as células modelo. A célula modelo fica como testemunho ali para as demais pessoas que foram. E ali fazemos o desafio para os anfitriões, para ficarem com as células ali para mais um período de 2 a 3 meses, para eles experimentarem. A partir dessa estratégia, o alvo era foi deixar 3 células abertas. Né? Fizemos isso já em 4 lugares, 4 cidades, 2 no Brasil, e 2 fora do Brasil. Quando fizemos a primeira vez, foi na Alemanha, o alvo era deixar 3 células, ficaram 4 células abertas. Depois fizemos em João Pessoa, o alvo era deixar 3 células, ficaram 4 células, depois se tornaram 8, hoje são 10, está com mais de 80 pessoas lá em João Pessoa. Depois fizemos em Teresina, Piauí, mesma coisa aconteceu. As células ficam estabelecidas, um dos missionários que vão conosco da equipe ficam lá, e aí consolida essas células, depois no final de 1 ano, o pastor vai para lá e organiza, né, a parte final, local de reunião, administração da igreja e os cultos e treinamento de líderes, que pode até começar momentos antes da sua ida. Bem, essa é uma outra estratégia também que usamos para entrar nas capitais e grandes cidades estratégicas do Brasil. A estratégia das missões Holidays, que exercem uma função de preparar o caminho, só é um pouco mais agressivo porque já organiza as células e mais células, porque leva uma equipe. E o que é interessante é que em apenas 15 dias nós obtemos resultados que eu chamo às vezes resultados de 1 ano em 15 dias, porque é agressivo, produz células, edifica células e prepara caminhos para a igreja começar. Isso é empolgante, é fascinante. Todo ano nós aqui, na Videira de Goiânia, temos feito projetos como esse. Conheço irmãos que têm feito projetos como esse também, de maneira muito bem sucedida, irmãos da Vinha lá de Mauá, uma das nossas igrejas da Vinha, a Igreja Batista Água Viva, pastor Fernando, compartilhei com ele num almoço aqui uma vez, numa conferência, nosso material, nossa estratégia, e eles pegaram, parece que até melhoraram a estratégia e têm feito uma revolução ali no ABC Paulista e na região de São Paulo, abrindo igrejas com as missões de férias, e tem nos alegrado muito. E
quero desafiar você também a se envolver de alguma maneira em projetos como esse. Todo ano nós temos um projeto. No meio do ano, nós temos a Missão Holidays para abrir células que se tornam igrejas no Brasil, em lugares estratégicos do Brasil. E, geralmente, início de ano, janeiro, em lugares estratégicos fora do Brasil, em outras nações, segundo definido no Conselho Apostólico. Então, nós organizamos equipes e vamos. E é um tempo precioso, porque além de ser um treinamento missionário em loco, de plantação de igrejas, altamente contagiante, é um tempo de evangelismo poderoso, que abre caminhos e começam células que se tornam igrejas. E também podemos conhecer outras culturas, outras cidades, outras regiões do Brasil e do mundo, que pode ser altamente contagiante. Bem, eu incrementei isso aqui sobre as Missões Holidays. Se você quiser mais informações sobre elas, você entra no nosso site, lá tem um vídeo da Missões Holidays no Peru, tem também na Alemanha, e tem um texto que nós vamos estar colocando lá para os irmãos lerem mais detalhadamente sobre como é que funcionam as Missões Holidays. Estou aproveitando a deixa porque as equipes de Missões Holidays atuam basicamente como os preparadores do caminho atuaram nos projetos das capitais. Os preparadores do caminho, eles mudam-se para lá, não vão nas férias, mudam-se para lá, e o alvo deles é começar as células. E preparar essas células para fazer o encontro. Um pastor que vai estar acompanhando o projeto de plantação na cidade, ele organiza então para fazer o encontro. Depois de feito o encontro, ele estrutura os cultos e também o treinamento da primeira geração de líderes. E depois de um ano, a igreja estando estabelecida com a média aí de 40 pessoas, no mínimo 3 células, nós já enviamos um pastor para assumir essa localidade. E aí sustentamos esse pastor por um tempo, até que a igreja possa assumi-lo. O máximo é 1 ano que sustentamos os nossos pastores nesses projetos. Os preparadores do caminho, os irmãos que viajam nessas missões, que vão tanto nas férias, bem como os que vão e ficam lá por um tempo, eles levantam mantenedores para poderem ajudar no projeto. Eles desafiam pessoas para fazer missões, para ajudar a abrir igreja em outras cidades, junto com eles. E eles falam, olha, às vezes eu tenho o tempo e a disposição de ir, mas às vezes você tem o recurso. Vamos juntos. E desafiam e levantam mantenedores, irmãos que vão cooperar nessa obra. Alguns irmãos têm levantado mantenedores que não são nem crentes às vezes, mas que acreditam no caráter, na idoneidade do irmão, na disposição do irmão ser enviado para ajudar na obra de Deus, e ajudam e cooperam. Nosso alvo é abrir igrejas por toda essa nação. Amém? Nós temos a missão videira no interior do Brasil. Na missão videira no interior do Brasil, nós queremos ter uma videira em cada cidade do interior do estado em que já chegamos. O primeiro estágio é chegar nas capitais. Já chegamos. Depois de chegar nas capitais, nós queremos agora trabalhar para fazer com que essas capitais se tornem centros ministeriais, para que possam, então, entrar para dentro do estado. Entrar para dentro do estado. Né? Cada videira na capital está sendo desafiada esses dias a plantar igrejas e se tornar centros ministeriais para entrar no estado. Bem, eu tenho desenvolvido um projeto, eu coloquei aqui como exemplo para os irmãos, que eu tenho desenvolvido com as igrejas aqui da região centro, as igrejas que nós temos aberto, que é o desafio Videira a 1000 em 5 anos. Essas igrejas que temos aberto, que nós estamos abrindo, inclusive vocês vão abrir agora, eu tenho desafiado nesses últimos 5 anos, 6 anos, a essas igrejas nascerem já com a visão de conquistar a cidade. E temos trabalhado para que as igrejas nasçam já com saúde, com encargo, com paixão, com unção. É um sonho, na verdade é um sonho. Não é? Não posso dizer nem que é um projeto, mas um sonho. Mas temos caminhado com esse sonho aqui e com esse projeto aqui na região centro. Qual é? O alvo de chegar a 1000 membros em 5 anos. Alguns falam, pastor, mas se não chegar, vai ficar frustrado? Vai não, nós estamos aceitando chegar em 10, 20, mas nós queremos rumo aos 1000, porque nós queremos uma igreja de 1000 membros. Primeiro, a Bíblia diz que o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. E eu, Senhor, farei isso a seu tempo. Imagina uma igreja de 1000 membros no interior. Maior parte da cidade do interior que temos chegado, temos até encontrado igrejas grandes, 500, 700, até de 1000. Mas são igrejas que estão lá há 50 anos, 40 anos. Agora imagina nós chegarmos lá, irmãos. Temos uma igreja de 1000 membros em 5 anos. Vamos supor que não dá em 5 anos, dá em 7. Imagina como poderoso vai ser esse testemunho de recursos financeiros, recursos humanos, de influência na cidade. Nós temos sonhado com isso.
As igrejas que plantamos há 5 anos atrás, as primeiras que plantamos, elas estão andando no ritmo acelerado para essa direção, não é? E temos alguns exemplos aqui na nossa região de igrejas que já estão nesse processo. Esse processo envolve, basicamente, 5 etapas. A primeira etapa é a fase da plantação, que é essa fase que os irmãos estão envolvidos agora. A segunda etapa é a fase do crescimento local, que nós chamamos do primeiro ano, a multiplicação de todas as 10 células. Consideramos como marco zero quando chega a 10 células. Então é o marco zero para rumo aos 1000. Até as 10 células, nós estamos trabalhando para a plantação, a estruturação e a edificação da igreja. É preparação da igreja para a explosão. Depois das 10 células, nós já marcamos o marco zero, então contamos rumo aos 1000. Todas as 10 células são desafiadas a multiplicar e chegar a 20 células no primeiro ano do desafio, depois do marco zero. Primeiro, o marco zero começa com a plantação. Nós plantamos a igreja, deixamos lá as células estruturadas, edificadas, o culto edificado. O pastor vai, trabalha até chegar às 10 células. Isso acontece geralmente com 6 meses, no máximo um ano do pastor morando lá na cidade. Às vezes a equipe já sai, o pastor assume, já chega com 10 células, já faz parte dessa parte da plantação. Depois vem o desafio com o pastor já vivendo na cidade, começando a edificação da igreja ali na cidade, com a sua equipe ali, vivendo ali. Aí o desafio é levar 10 células e se tornar 20. O que acontece? O projeto de plantação da igreja já foi estabelecido e agora nós temos ali o envio do pastor. E o primeiro ano é um ano de início, que o pastor está lá, está motivado, a equipe está motivada, não é? O início e contato com os poucos líderes é direto. Por isso, todas as células crescem mais. Interessante, tem uma pesquisa que diz que toda comunidade menor, igreja menor, ela cresce no ritmo mais acelerado que igrejas maiores. Isso é pesquisa feita por pessoas envolvidas em crescimento da igreja. Tem um livro que chama O Desenvolvimento Natural da Igreja. É de um alemão, que eu não vou dar conta de pronunciar o nome dele aqui não. Mas você pesquisar o desenvolvimento natural da igreja, ele fala claramente sobre isso. Igrejas menores crescem mais. Então, por que crescem mais? Porque, primeiro, o pastor está em contato com os 10 líderes ali. Por exemplo, eu hoje lidero um rebanho aí de mais de 2.500 pessoas, lá na região norte e leste da cidade de Goiânia, né? O que acontece? São mais de 370 células. Eu não tenho contato direto com todos esses líderes. É muito mais difícil para mim influenciar todos esses líderes. Mas, quando a igreja é menor, todos os líderes estão em contato direto com o pastor, que é a pessoa mais experiente. Por isso, a possibilidade é maior de crescimento. Outra coisa que ajuda no início o crescimento de 100%, a motivação inicial, está tudo novo, tudo começando. E isso deve ser usado para o arranque, para o avanço rumo aos 1000, já dar um salto já e crescer já 100%. No segundo ano, nesse projeto, das 5 etapas, só 2 anos o alvo é crescimento 100%. Eu sei que não é só, é muito. O desafio é alto, é arrojado, mas eu quero te mostrar tanto que é possível. Por exemplo, o maior desafio, na verdade, é o segundo ano. Porque sair de 10 para 20 é o início, poucos líderes, é mais plausível, mais simples. Agora, do segundo ano, sair de 20 para 40 é o grande desafio. É o ano de maior desafio desse projeto, pois não temos mais a empolgação inicial, continuamos sendo uma comunidade menor, pequena, por isso propícia para o crescimento. O contato direto do pastor e dos líderes mais experientes a todos os líderes ainda pode ser um fator de crescimento a ser explorado. Certamente será um ano de arrojar nos jejuns, evangelismo e treinamento de líderes. Esse é um ano chave, esse segundo ano, essa segunda etapa. Lembra, etapa 0 é a abertura da igreja, é o que nós vamos começar agora. Agora, etapa 1 é quando o pastor vai e assume, o obreiro vai e assume. Etapa 2 é quando ele já está no segundo ano lá. E esse momento é um momento chave, onde ele vai sair de 20 para 40 células, em torno de 280 membros. Ele deve explorar o quê? Nesse início, aí, no segundo ano, ele ainda tem contato com todos os 20 líderes.
Então ele anda direto, ele não deve levantar nem discipulador agora, não é recomendável que ele levante discipulador, porque ele tem contato com todos os 20 líderes, e todos os 20 líderes podem atuar. Ele é a pessoa mais experiente da igreja, então ele vai estar transferindo DNA, visão, encarga, motivação. Isso deve ser explorado também. Outra coisa interessante, que ele pode explorar, ainda a igreja é pequena, no certo sentido ela é pequena, é uma comunidade pequena, então por ser pequeno, a possibilidade de crescer mais é maior. Por quê? Comunidades menores e novas, os vizinhos querem conhecer. A pessoa quer ouvir falar, quer estar lá. Os próprios irmãos têm contato direto com o pastor, os 200 irmãos têm contato direto com o pastor ainda toma café, come, não é, visita a casa dos irmãos, todos membros da igreja, se for necessário. Tem líderes novos ali levantados, motivados e que estão muito próximos do líder mais experiente, que é o pastor. Isso pode ser usado como fator de crescimento. Igrejas que já passaram dessa segunda etapa, eu tenho aqui mais de 10. Igrejas que já chegaram nos 1000, nós temos 2 aqui na região centro, que já chegaram nos 1000. Uma videira, que é de Aparecida, e outra é uma igreja associada, que é a Igreja Hebron, aqui em Goiânia, né? Eles chegaram 1000 em 6 anos. Igrejas que já estão acima dessa etapa, nós temos 5. Igrejas que já estão para cima da terceira etapa, que é igrejas, e elas estão no time. Igrejas que estão no terceiro ano, exato, e já estão aí na terceira etapa, que é o ano de multiplicar 75% das 40 células. Aí o alvo já não é mais 100%, mais 75%. Chegar a 70 células em torno de 500 membros. É recomendável nesse momento que o pastor ainda tenha uma rede de discipulado junto com outros 3 ou 4 discipuladores. Nessa fase, o pastor já vai levantar líder de líderes ou discipuladores. Mas é bom que ele continue liderando uma rede de células para ser exemplo para os demais, não é? Já nessa fase, o crescimento já se torna mais difícil, são 40 células. Mas agora, ele pode, das 40 células, 10 pode deixar de multiplicar naquele ano. E 30 vão multiplicar. É um crescimento de 75%. E no quarto ano, a multiplicação de 40% das 70 células. Ou seja, ele vai sair de 70 células e chegar até 100 células. No primeiro semestre, ele desafia ao crescimento de células. Chega a 100 células, 700 membros. Geralmente desafiamos no segundo semestre ou mesmo no outro ano. A campanha Minha Célula 10 e a videira é 1000. 100 células com 10 membros em cada, 1000. Nós temos algumas igrejas que estão caminhando nesse projeto. Nós temos umas 5 igrejas que estão caminhando nesse projeto e vão chegar no ano que vem nos 1000. Já está planejado. Mas o que é precioso disso é que eu quero te levar a sonhar com igrejas grandes, de conquista na cidade. Você está levando só uma célula para lá, para aquela cidade. Mas eu quero dizer, ela pode se tornar uma igreja de milhares. Porque a unção de milhares está sobre nós. A unção de conquistadores está sobre nós. Amém? Essas igrejas podem crescer e frutificar. Esse é um projeto arrojado que temos tido aqui na Vinha Centro de crescimento, de conquista. Bem, a Vinha, então, é essa rede de igrejas que tem um foco de plantar igrejas e levar as igrejas a crescer. Nós não somos uma denominação. Uma denominação, você tem um líder acima de tudo e de todos. Você tem uma interferência nas igrejas locais, elas não são autônomas, elas são dependentes. Nós não somos denominação. Isso é um aspecto negativo. Um aspecto positivo é que a denominação ela tem estrutura forte, que capacita, então, para ter um trabalho coerente e até prevalecente. Todavia, se tem pouca liberdade para o pastor local e para talentos e lideranças brotarem ali. E isso não é bom, por isso nós não somos uma denominação na Vinha. Tem-se também as igrejas independentes, são uma reação às denominações. São igrejas que decidiram não ficarem presas a padrões, a modelos denominacionais, a liderança com ingerência, e procuraram ter maior liberdade. Criaram, então, um movimento de igrejas independentes. Essas igrejas, por outro lado, caíram no outro problema, se tornaram
isoladas, sectárias, muitas delas, incorrendo em graves erros. E algumas delas se tornaram superdenominações a partir desse movimento, com líderes fortes, que dominam sobre os demais e que às vezes andam sozinhos, independentes, e cometem alguns absurdos que se tornam escândalos para o movimento evangélico. Nós também não somos um movimento de igrejas independentes. Nós somos uma rede apostólica, um movimento de ministérios associados, onde nós cremos que podemos criar uma estrutura básica para a família de igrejas que temos plantado e acompanhado. Podemos transferir uma visão, valores, ensino, princípios que são liberados através de ministérios apostólicos e suas equipes que estão ligados a eles. Que tem discipulado de pastores e de igrejas numa base de espontaneidade, de mutualidade, de amor e de paternidade. E podemos nos tornar uma família de igrejas que tem uma identidade, uma visão e um propósito. E nós cremos que vamos conquistar essa geração com uma rede de igrejas fortes e prevalecentes para a glória de Deus. Bem, irmãos, eu quero encerrar com essas palavras. Atos, capítulo 11, versículo 13 ao 16, narra-nos um fato, uma experiência que é muito ilustrativa para nós. Contou-nos, eu vou ler para você. Você pode ler na sua... Pode projetar aí, por favor, Hélio? Eu quero que você acompanhe na projeção. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Com base nesse texto, eu quero encerrar essa matéria, refletindo e meditando com você aqui 5 aspectos do nosso trabalho de evangelizar através da plantação de igrejas, pelas células e por relacionamentos. Primeiro, os anjos são poderosos, mas são nossos conservos. Havia um homem em Cesareia de Filipe, cujo nome era Cornélio. Um anjo visitou a casa dele. O anjo foi lá visitar a casa dele. Imagina um anjo visitando a sua casa, irmão. Imagina a visita de um anjo lá na sua casa. Será que seria poderosa essa visita? Será que ela seria uma visita tremenda? Certamente, hein? Seria uma visita poderosa. Mas vou dizer uma coisa. O anjo mandou chamar Pedro. Ele estava ali para servir Pedro. Ele não estava lá para fazer a obra. Ele estava lá para ajudar Pedro a fazer a obra. É interessante isso. Entendemos que os anjos são poderosos, mas são nossos conservos. Quando saímos para visitar as casas, os lugares onde estamos indo nesses dias para abrir igrejas, a partir dos contatos que temos levantado em nossas equipes de plantação, eu quero te falar, devemos ter em mente que os anjos de Deus estão indo trabalhar por nós, indo na nossa frente, preparando o caminho para a nossa chegada. E que a visita mais poderosa não será a deles, mas a nossa. Pois somos aqueles que foram enviados por Deus com a mensagem do Evangelho da Salvação. Muitos crentes são mais fascinados com a presença de anjos e têm mais fé na ação dos anjos do que na presença dos enviados de Deus, o que é um grande equívoco. Precisamos entender que somos não por nossa própria força ou poder, mas fomos feitos mais poderosos que os anjos em Cristo Jesus. A salvação dos perdidos está nas nossas mãos e não na dos anjos. E os anjos são nossos conservos, eles vão à frente para preparar o lugar para nós. Segundo aspecto, os anjos não têm a palavra de Deus para essa geração perdida. Em 1 Pedro 1,12, Pedro diz que os anjos quiseram falar
mas não falaram. Certamente, talvez, Pedro estava mencionando essa situação que aconteceu lá em Cornélio, na casa de Cornélio. Sabe uma coisa? Se um anjo for na casa de uma pessoa na cidade onde nós queremos começar a igreja, de um parente nosso, vai ser uma experiência fascinante e poderosa. Mas deixa eu dizer uma coisa, a visita mais poderosa não vai ser a do anjo, vai ser a sua. Quando você chegar naquela casa, nesses contatos que temos levantado para abrir igrejas, essa visita vai ser mais poderosa do que a daquele anjo. Sabe por quê? Porque o anjo vai chegar lá e ele não vai poder falar muita coisa. O máximo que ele vai poder falar é a respeito de você, é a respeito da igreja, é a respeito de nós. Falando como falou de Pedro. Ó, manda chamar Pedro, que ele tem uma palavra para vocês. Cornélio até ajoelhou. Cornélio falou, fala, anjo. O anjo falou, não posso falar. Eu não tenho uma palavra para vocês. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, chama Pedro, porque ele tem a palavra. Sabe uma coisa? Os anjos não têm a palavra de Deus para essa era, para essa geração. Você tem, eu tenho. Eu quero te dizer que nesses dias, nós, como discípulos, temos a palavra de Deus para essa geração. Podemos entrar dentro das casas, das pessoas, e temos a consciência e a fé absoluta de que, depois de visitarmos aquela casa nunca mais será a mesma. Assim como a visita de um anjo na casa iria mudar a história daquela casa para sempre, a visita de um enviado de Deus vai mudar muito mais. Olha o que aconteceu ali na situação. O anjo foi na casa de Cornélio. Cornélio não ouviu o evangelho. Cornélio não arrependeu dos seus pecados. Não teve o nome escrito no livro da vida. Cornélio não nasceu de novo. Não foi batizado nas águas e nem no Espírito Santo. Pedro chegou naquela casa. Cornélio ouviu o evangelho. Cornélio arrependeu dos seus pecados. Ele e a sua casa inteira. Cornélio teve o nome escrito no livro da vida. Cornélio foi batizado nas águas, foi incluído no corpo de Cristo, morreu e ressuscitou, nasceu de novo. E Cornélio foi batizado no Espírito Santo. Uau! Que visita foi mais poderosa? A do anjo ou a de Pedro? Eu quero te falar. Uma visita superior à de anjos. É isto que sucederá nesses próximos meses que virão, quando nossas equipes de enviados de Deus saírem das igrejas locais, dos seminários onde estamos, irem para as cidades e entrar nas casas, dos contatos que levantamos e começarmos a visitar com a palavra de Deus. As pessoas estão nos esperando com o coração faminto. E essas visitas que faremos serão visitas superiores a de anjos. Eu quero te falar, meu irmão, tenho experimentado disso esses anos. Nossas equipes têm entrado nas casas, tanto aqui no Brasil, como em outras partes do mundo. Recentemente nós fomos em Lima, Peru, para começarmos a nossa igreja ali. E fizemos uma missão dessas que eu falei, uma missão Holidays. Eu me lembro de uma dessas visitas que eu mesmo fui com a equipe. Eu cheguei lá, naquela casa, aquela família que estava destruída. No divórcio, às vésperas, as filhas na promiscuidade, na prostituição. A família quase sendo destruída. Nós chegamos ali com essa fé de que nós estamos ali como enviados de Deus. E ali nós falamos a palavra de Deus para aquela família. A família se uniu para nos ouvir. Falamos a palavra de Deus, o Evangelho. Falamos que deveriam se arrepender dos seus pecados e deveriam receber o poder do Espírito Santo. Quando estávamos falando ainda, os olhos cheios de lágrimas do marido e da esposa, clamaram para nós dizendo, pastor, como faço então para receber esse Espírito Santo? Tem que ir lá na igreja ou pode ser aqui? Eu falei, pode ser aqui agora, porque Ele está aqui. E ali eles receberam o toque de Deus, foram salvos e arrependeram dos seus pecados. Hoje, tem uma célula lá na casa deles, lá em Lima, no Peru. E eles hoje vivem a vida da igreja de forma abundante na sua casa. Eu quero te falar, nesses dias, o reino de Deus vai crescer. Portanto, vamos andando e fazendo discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Cristo tem nos ensinado. E Ele prometeu, e Ele tem estado, e Ele estará conosco, com a sua presença gloriosa nessa obra. Amém? Simples como a célula, poderoso como igrejas de vencedores. Isso faremos nas cidades onde estamos sendo enviados nesses dias.
Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Eu gostaria de desafiá-los a estar acompanhando as informações nossas sobre projetos de plantação de igreja no nosso site da Vinha Ministérios, que eu quero usar como um catalisador para mobilizar os projetos nossos de plantação de igrejas. Gostaria de te encorajar a buscar a Deus esses dias, para ser consumido pela chama de Deus, para edificar seu corpo, que é a sua igreja, nessa geração. E você verá que vale a pena, em nome de Jesus. Amém.